Então, galera, vamos dar sequência que eu falei no vídeo passado e vamos começar o primeiro conteúdo desse mês. E esse primeiro conteúdo é o gráfico da função. E aí, o que é esse gráfico, né? Para que ele serve? O que ele tem de interessante? Basicamente, o gráfico ele é uma forma visual, um desenho, uma figura que representa uma função. E a gente já sabe, né, a gente já viu semana passada, no anterior e assim por diante, que a função ela é uma relação entre duas grandezas. Então, eu posso representar ou falando, como a gente já fez na forma oral, né, utilizando a língua portuguesa, para falar qual é a nossa função. Eu posso usar também de linguagem matemática, entre aspas, né? Eu posso colocar na forma de uma expressão algébrica e eu também posso expressar essa função na forma de um gráfico. E aí o gráfico ele é formado por dois eixos, o eixo x e o eixo y. O eixo x está na horizontal, como a gente pode ver aqui, e o eixo y está na vertical. A partir disso, a gente consegue localizar os pontos dentro desse plano e relacionar ao gráfico da função. Como a gente pode ver aqui, a gente tem três pontinhos representados, né? Como se fosse no joguinho do Batalha Naval. Quem jogou entende mais ou menos como é que é. A gente tem um ponto A, que está na posição menos 5, 3, e aí o primeiro termo que está ali é o valor de x dele, por isso que dá para ver que no eixo x ele está antes do zero, na posição menos 5. E o outro númerozinho que tem depois, o outro valor, é o valor de y, que é a altura onde ele está. Então a altura 3. Então o ponto A é o ponto menos 5, 3. O ponto C, que está de azul ali do lado direito, ele é o ponto 4,5 menos 3,5. Dá pra gente ver pela coordenada, né? Ele está na posição 4,5 na horizontal. Se a gente for contar, né? Olhando pelo eixo X, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 4,5. E se a gente for observar no eixo Y, ele vai estar descendo até o menos 3,5. Tranquilo, né, gente? E o terceiro ponto, que é o ponto D, ele está na posição 0, 0, que é o que a gente chama de origem do plano, que é onde os dois eixos se encostam. Então, basicamente, esse é o plano cartesiano e em cima dele a gente consegue representar nossas funções e tem uma série de possibilidades que a gente pode ter para resolver os problemas. No exemplo que eu vou colocar para vocês agora, eu vou fazer exatamente o que vocês vão fazer também na listinha de vocês. A gente vai pegar o gráfico de uma função e a partir desse gráfico a gente vai destacar primeiro qual que é o domínio dele, depois qual que é a imagem dele, depois qual que é o f de zero, ou seja, quando o x vale zero, em qual posição que está essa função, e depois eu quero descobrir qual que é o zero da função. Esse termo é um pouquinho novo, né? Só que basicamente o zero da função é aquele valor ou aqueles valores em que a função vale zero, em que a alturinha, né, no eixo y vale zero, fica bem no meio. Então aqui a gente vai entender como resolver esse problema passo a passo. Primeira parte, vamos entender como é que é o domínio da função. Para achar o domínio, eu falei isso com a galera que estava na live semana passada, né? A gente vai observar o que está demarcado nesse tracinho azul que dá para ver aí, que é basicamente a posição no eixo x em que os pontos estão passando. Se eu pegasse a coordenada daquele desenho na figura anterior, a gente tem a primeira coordenada que é a coordenada x, que é o valor do x em cada um desses pontos. Aqui acontece a mesma coisa. Eu peguei todos os pontos que fazem parte da curvinha da função, e aí, em vez de observar exatamente onde eles estão, é como se eu pegasse essa curva e achatasse ela toda no eixo x. Então eu colei ela nesse eixozinho aqui e já está destacada qualquer posição. Contando os quadradinhos, né, a gente sabe que cada quadradinho é uma unidade nesse caso, então a gente vai ter que o nosso domínio parte do menos 1, que é o primeiro ponto ali, e vai seguindo até o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então é do menos 1 até o 8. Esse é o nosso domínio. É o conjunto dos números, todos os números reais, né? A gente não tem nenhum tipo de salto aí entre o menos 1 e o 8. Olhando agora para encontrar a imagem da função, é a mesma lógica. Só que em vez de olhar para o eixo x, a gente olha para o eixo y. Então, fica dessa forma aqui. Temos outro tracinho azul, né? Sei que está meio clarinho, mas dá para destacar bem. Que o menor valor de y está aqui embaixo, que é o menos 2. E o maior valor de y é 1, 2, 3. Então ele vai do menos 2 até o 3. Essa é a nossa imagem e acabou, tudo certo, né? Seguindo agora, vamos encontrar o nosso valor de f de zero. Mesma coisa, para encontrar o f de zero, a gente vai analisar o eixo y, que eu vou destacar aqui agora para vocês, e fazer esse corte do eixo y, a gente vai ver em qual altura, em qual posição que o gráfico encosta no eixo y. Fazendo isso aí, ó, a gente tem esse pontinho vermelho, que mostra que a nossa função encosta no eixo y no ponto x, no ponto y igual a 1. Então, o f de zero dele, quando o x vale 0 nessa função, o y vale 1, que está nessa posição. Tranquilão, gente? Mais uma vez, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me procurar tanto no WhatsApp, quanto no Instagram, quanto no Google Sala de Aula, que eu estou à disposição para ajudar vocês. Seguindo para a última parte agora, então, vamos destacar quais são os zeros da função. E eu falo no plural porque nesse caso são 3 zeros, dá para ver, né? Se eu destacar aqui, ó, eu destaco de azul o meu eixo x,
E os nossos zeros são esses 3 pontinhos que encostam, que é exatamente no ponto x igual a 2, depois no x igual a 4 e depois no x igual a 7. Então a gente tem 3 pontinhos em que está encostando. Esses são os 3 zeros da função. Tranquilo, gente? Sem dificuldade, né? Facinho, facinho, facinho. Fechou então, galera? Nossa primeira lista vai ser sobre isso, né? A gente vai ter 3 gráficos lá. Eu quero que vocês façam exatamente a mesma coisa que eu fiz. E aí, se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, estamos à disposição. Quarta-feira a gente tem nossa próxima live para poder discutir esse exercício, corrigir tudo e também dar uma voltadinha nos exercícios que a gente já fez e não tinha dado tempo de corrigir. Tranquilão, galera? Então fechou, até a próxima e tchau!